Graça e paz, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É muito bom voltar a meditar, a refletir, trazer a palavra do Senhor a vocês que estão nos vendo, a nós aqui do grupo de quarta-feira. É grande a responsabilidade, mas eu louvo a Deus por esse ministério que Jesus Cristo está me orientando através do Teu Espírito Santo. E hoje a reflexão que quero trazer a todos nós é sobre Cristo, o centro da nossa vida. E para isso, nós vamos ler duas passagens em Filipenses. A primeira é capítulo 3, dos versos 5 a 7, e depois Filipenses 1, o verso 21. E diz assim, capítulo 3, versos 5 a 7. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 1, 21 diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, essa primeira passagem que nós vemos em capítulo 3, Paulo traz um pouquinho da sua biografia, trazendo ali a igreja de Filipe, quem ele era, né? Antes da sua conversão. Ele era uma pessoa zelosa, era uma pessoa estudiosa, uma pessoa letrada, uma pessoa que veio ali cumprir o que a lei falava para ele cumprir. Então era uma pessoa que estava ali, vamos dizer, formada para ser um defensor da lei. E no decorrer deste, vamos colocar, desse ministério que ele tinha, ele perseguia todas as pessoas que iam contra a lei. E principalmente ali quando as pessoas que falavam sobre Jesus Cristo. Porque as pessoas que falavam sobre Cristo falavam coisas maravilhosas, coisas que transcendiam tudo que a lei falava para ser cumprido. E para eles isso era uma heresia, porque eram judeus que que seguiam a lei de Moisés, e nada mais do que isso. Só que Deus tinha um plano, tinha um propósito para Paulo. Quando ele está na estrada de Damasco, indo atrás de pessoas, indo atrás de judeus que levavam a palavra do Senhor, que levavam o Evangelho, Jesus Cristo se revela a ele, né, chamando a atenção. Por que você me persegue? Eu sou o Cristo. E a partir daí, ele tem uma nova vida, uma conversão, onde ele vai começar a estudar, ele vai começar agora a conhecer quem é Cristo realmente. Porque ele entende que aquele a quem ele foi revelado era o Senhor, o Criador de todas as coisas, a quem ele perseguia. Então veja o primeiro momento como era a vida dele, uma pessoa zelosa, mas uma pessoa religiosa. Ele passa agora a ser uma pessoa que vai levar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas, como prediz o Evangelho, mas de uma forma agora que vai levar esses judeus que eram zelosos pela lei a falarem o que aconteceu com ele, o que motivou tudo isso, né? Que vida ele está levando agora. No momento, Paulo tinha uma vida fechadinha, quadradinha. Agora, a vida dele é uma vida em Cristo. É uma vida agora que não tem limite. Aonde ele vai levar a palavra do Senhor. E ele começa a escrever, e durante esse ministério, onde Paulo vai levar a palavra do Senhor, ele passa, nós sabemos da história dele, ele vai passar por grandes tribulações. E vai ser açoitado, vai ser apedrejado, quase morto, e na maioria das vezes ele vai estar escrevendo as suas cartas dentro da prisão. E uma delas é essa carta de Filipenses, onde Paulo está preso em Roma e escrevendo esta carta. Mas
o que é maravilhoso é que no próprio texto de Filipenses, no primeiro versículo, ele fala que ele é servo de Jesus. Em outras cartas ele vai falar que ele é prisioneiro de Jesus. Antes ele tinha uma vida, vamos dizer assim, livre, porque ele andava, ele percorria as cidades querendo levar a lei. Agora ele se diz preso, ele se diz servo, mas em Cristo. Uma pessoa serva de Cristo, uma pessoa prisioneira de Cristo, ele é livre. Livre no Evangelho, livre de levar as boas novas, independente das circunstâncias que ele está passando. Ele apenas tem um objetivo, que é louvar e honrar ao Senhor. Então essa foi a transformação de vida que Paulo teve ao conhecer Jesus. E é isso que eu quero trazer para nós, no exemplo de Paulo, de que forma ou para quem nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo para uma instituição, nós estamos vivendo para o trabalho, nós estamos vivendo para alguma coisa, ou nós estamos vivendo para alguém? E se esse alguém, quem é? Paulo ele traz perfeitamente nesse verso, Filipenses 1:21, que ele vive, a vida dele é Cristo. E não será Cristo e não foi, é. Então a vida dele é esse presente, esse hoje, vivendo todos os dias para Cristo. Então veja, quando ele fala viver é Cristo, tem várias lições que a gente pode tirar. A primeira lição que viver é Cristo significa a primeira coisa é ter Jesus Cristo como o objetivo da sua vida. Quando Paulo ele teve esse encontro, ele entendeu que a vida era Cristo. E a gente pode lembrar, depois de muitos anos, lendo o Evangelho de João, João vai trazer que o relato de Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também Cristo vai falar que ele é a vida, ele trouxe a vida e a trouxe para vivê-la em abundância. Então, quando nós temos como centro da nossa vida Cristo, nós sabemos que não existe vida fora dele, e não existe vida, e não vai existir nada melhor do que a vida com ele. A abundância é só nele. Então o primeiro significado é ter Jesus Cristo como centro da nossa vida. E Paulo vai trazer isso lá em 1 Coríntios 10:31, falando assim, tudo o que fazemos, seja comida, seja bebida, nós devemos fazer para honrar e glorificar o Senhor. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir, propor a decidir, que a gente faça pensando, isso vai honrá-lo, isso vai glorificá-lo, isso é para o reino. Esse é o primeiro significado de viver a Cristo. O segundo significado que a gente pode trazer, em primeiro lugar, a gente colocando o centro como Cristo, o segundo vamos buscar o conhecimento de Cristo. Mas não apenas o conhecimento superficial, o conhecimento raso. Vamos aprofundar quem foi, quem é e quem será na eternidade Cristo, né? Então esse é o segundo momento. E em Filipenses 3:10-11, a gente não leu, a gente leu até o 7, Paulo vai falar o seguinte, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu quero fazer parte dos seus sofrimentos. Então veja, a vida de Paulo é dedicada a Cristo, é dedicada ao conhecimento de Cristo. Ele quis fazer tudo, ele não seria o próprio Cristo, mas ele quis chegar o mais próximo possível da pessoa de Jesus Cristo. Como ele era, como ele foi, como ele viveu, esse era o objetivo de Paulo. Então nós, colocando Cristo como centro, agora temos, buscando esse conhecimento, a gente pode dar um terceiro passo, que é proclamar o Evangelho de Jesus. Então quando nós conhecemos Cristo, agora a gente vai levar as boas novas. E as boas novas nada mais é do que todo o plano de Deus, toda a história de Cristo, pelo tudo que ele fez, pelo tudo que ele foi, pelo tudo que ele é. E assim foi Paulo. Em 1 Coríntios 2:2 ele fala o seguinte, ele trouxe a mensagem do sacrifício, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então quando nós
passamos agora a proclamar o Evangelho de Jesus, nós agora podemos levar essas boas novas de acordo com a própria ordenança do Senhor, né, e de pregar o Evangelho e fazer parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o terceiro passo que a gente dá quando a gente entende esse viver é Cristo. O penúltimo passo, isso não eu falo passo, mas é uma questão didática, né? Lógico que isso não é uma autoajuda, nada disso, mas são informações que a gente pode extrair de tudo isso, né? de toda essa fala de Paulo. O quarto passo é o que ele falou para nós, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, nós colocamos Cristo como centro, nós conhecemos Cristo, nós proclamamos a vida dele e agora nós queremos imitá-lo. Como Paulo fez. Então, meus irmãos, nada fora. Veja que toda a transformação de vida que Paulo fez, e aqueles judeus começaram a persegui-lo e querendo matá-lo, para ele nada disso importava. O que importava era ter tudo isso, era ser um ser entregue ao Senhor. E como último ponto de viver é Cristo, nós temos que nos afastar daquilo que nos afasta de Cristo. Então nós estamos dispostos a desistir de qualquer coisa que nos impeça de ter Cristo. Esse seria o último ponto, né, nessa linha progressiva aí de viver é Cristo. Por que eu digo isso? Porque Paulo ele afirma, ele fala o quê? Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Então tudo que ele fez, tudo que ele achou que era certo, nada disso era importante e nada disso era essencial na vida dele. O essencial era Cristo na vida. Então tudo que ele ganhou, sendo zeloso, sendo hebreu, sendo da tribo, não foi nada perto do que ele teve ao se encontrar, ao ter aquele encontro com Jesus Cristo. Então veja que coisa maravilhosa é ter o centro da nossa vida, Cristo Jesus. Mas Paulo ainda continua mais um pouco no versículo 21, lá em Filipenses 1, falando, e o morrer é lucro. A gente pode ler essa passagem e falar, mas Paulo queria morrer? Não, mais para frente ele vai falar que não era isso que ele queria. O que ele diz que morrer é lucro é que se, de qualquer forma, ele estivesse servindo a Cristo e ele morresse por ele, era um ganho que ele ia ter para a sua vida, porque ele já estaria vivendo eternamente com ele. Ele estaria fora de qualquer limitação deste mundo. Ele não estaria sendo oprimido a nada, ele estaria apenas agora gozando aquela vida eterna com Cristo. Então esse ganho que ele teria com a morte é um ganho espiritual, não é que ele queria morrer, mas de qualquer forma, ele estava com ele, sendo em vida, sendo na morte, ele ficaria com ele. Então, para ele, isso era ganho. Então, meus irmãos, a mensagem que em Filipenses 1:21 quer trazer é uma declaração de fé. Porque, primeiro, devemos buscar a vontade do Senhor em todas as coisas, estar dispostos a enfrentar qualquer dificuldade, tendo nossa vida centrada em Cristo. E sabendo que a morte não é nenhum fim, mas é uma passagem, uma transição para que nós tenhamos em Cristo, né, a vida eterna junto com Ele. E eu queria colocar duas perguntas ou dois desafios para nós refletirmos, nós pensarmos. Eu achei muito interessante essas duas perguntas e fala assim: se alguém olhasse para você essa semana ou a semana passada, olhando assim, como você usou seu tempo, você usou seu dinheiro, o que essa pessoa pensaria sobre os seus motivos para viver? Ela olharia para você e viria uma pessoa que está vivendo para Cristo, está vivendo em Cristo e com Cristo? E a segunda pergunta é: o que você pode mudar, ou o que você pode olhar para você, para que você torne mais evidente que seu motivo é viver para Cristo? Eu estou sendo cristão e passando essa mensagem de que eu vivo para Cristo? Sim ou não? Isso cabe a nós refletirmos, né?
durante o decorrer do dia, da semana e durante a nossa vida. Se realmente estamos seguindo o caminho, a verdade, a vida, se estamos ali nos dedicando e colocando como centro de tudo Cristo Jesus. Então é isso que eu queria trazer a vocês, para nós refletirmos agora aqui mais um pouquinho. E Deus abençoe a quem nos assiste, quem vem nos assistir, e que seja uma semana de graça, de amor e de misericórdia do Senhor. Amém? Amém.